bola é o número... Ninguém quer ganhar a bola? É o número... Pessoal, fala o número de vocês. É o número... É o meu. Quem vai ganhar a bola desta noite é o número 5. Está esquentando, meu Deus. Não tem 5? Não tem 5? Eu tenho 5 ali. Pessoal, alguém tá com 5? Quem que tá com 5? Quem que tá com 5? Veja aí, confere os números aí. Número 5. Ninguém? Tá aí, homem. Vem cá, homem. Acorda, homem. Vem cá, homem. Dá um sorriso Colgate lá, olha pra foto. Segura teu prêmio. Dá um sorriso Colgate. Ali, aqui, ó. Aí. Aê. Vamos lá, vamos lá. Será que serão as crianças ou será que serão os adultos que vão recordar a infância e vão ganhar um ioiô? Quem será? Oi? Não é assim o nome do... É assim, né? Quem vai ganhar? Já saiu o número 12, o número 10 e o número 3 e o número 5. Então, nesta noite, o ganhador do ioiô será o número 7. Opa! Segura! Vamos tirar uma foto ali bonita ali. Faz um X ali. Aê! Vamos lá, vamos lá. E quem vai ganhar o bichinho? Quem será? Oi? Quem que será? Então, o número do ganhador do bichinho dessa noite é o número 2. Cadê o número 2? Tem que sair, pessoal, de 1 a 21. Não tem? Dois. Acorda, homem. Aí lá faz um bichinho, um sorriso. Vamos lá. E quem vai ganhar o fone essa noite? É o número 9. Ó. Benção, benção. Vai ganhar um fone para poder ouvir uma música bonita. E você gosta de louvar, tá vendo aí como é que Deus é? Olha lá, dá um sorriso bonito. Aí. Tá bom. Vocês acham que para por aqui ou querem sortear mais alguma coisa? Mais? Vocês querem mais? Então vamos lá. Eu mostrei para vocês um copo, né? Eu não sei para que serve isso aqui, irmão, mas... É um copo de quê? De peso? Eu não sei. Eu sei que é um copo diferente. Deixa eu ver aqui alguma outra coisa aqui. Vocês preferem o copo ou um negocinho desse? Uma cestinha. É o conjunto, será? Ou uma só? É separado? É separado? O copo ou a cestinha? Vamos fazer, vamos no copo, vamos na cestinha. Tá bom? Vou sortear 2 cestinhas para nós terminar. Pronto. Bora lá então? Então já saiu o número 3, já saiu o número 9, já saiu o número 12, já saiu o número 5, o número 10, o 7 e o 3. Foi assim? O 2. E o 2, pronto. Então, o ganhador desta noite do número do copo bonito, que eu não sei para que serve, mas é um copo bonito, é o número 6. Vamos tirar uma foto bonita aqui, eu e irmã Yolanda. Vamos lá. Porque é o que tem o trocinho embaixo. Aí.
É que o 9 já saiu, então tem que ser esse o 6, né? E quem que vai ganhar a cestinha? Para que serve essa cestinha? Colocar o que dentro? Qualquer coisa? É multiuso. Então, quem vai ganhar a cestinha nessa noite é o número 18. Ah, o 18 não saiu. Não saiu ali? Então, quem vai ganhar a cestinha essa noite é o número 15. Aí. E vamos para a última cestinha. Quem vai ganhar a cestinha dessa noite? A última cestinha é o número 20. É você, cara. Dá um sorriso lá bonito lá pra tia lá. Aí. Povo de Deus. É tão bom, né, quando nós estamos assim felizes, brincando, né? Deus quer o seu povo assim. Amém? Amém. Povo de Deus, vamos começar nessa noite o nosso momento de estudo da palavra. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Todas as quartas-feiras que estivermos aqui, nós vamos estudar um tema, uma doutrina bíblica. E as doutrinas que nós iremos estudar são as doutrinas que fundamentam a igreja adventista. E todas elas estão baseadas na Bíblia e como também no Espírito de profecia. E a doutrina que nós vamos estudar hoje, pessoal, sobre a crença ali, sobre a doutrina, né, sobre o fundamento da igreja, que é sobre as Escrituras. Amém? Amém. Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a importância da palavra. A gente vai entender um pouquinho quem que é o autor da Bíblia. Vamos entender se a Bíblia ela foi ditada e entre outras coisas que a gente vai entender nessa noite. Só que é o seguinte, para o nosso momento aqui ficar interessante, não vai ser só um momento como se fosse uma pregação, mas você vai ter a oportunidade de dizer assim, pastor, eu quero fazer uma pergunta, pastor, eu tenho uma dúvida, e a gente vai trabalhar para poder sanar a sua dúvida, tá bom? Vamos lá? Pode passar para a gente ali, para a gente ganhar tempo aqui, tá bom? Então nós vamos estudar sobre o Nisto Cremos, né? As 28 crenças fundamentais dos Adventistas do sétimo dia. Então pode passar para mim ali, sobre a importância da Bíblia. Pode passando para a gente, Rafael. Pode passar. Então nós vamos entender algumas coisas. Primeira coisa que você precisa saber. Nenhum livro na história do mundo, nenhum livro jamais foi tão amado, tão o quê? Odiado, tão reverenciado e tão perseguido quanto o quê? A Bíblia. Então na história da Terra, nenhum livro jamais foi tão amado, ao mesmo tempo tão odiado, ao mesmo tempo tão reverenciado e também tão perseguido. E esse livro tão importante nós conhecemos como as Escrituras Sagradas, como a Bíblia Sagrada. Tá bom? Então grave isso a respeito da Bíblia. Pode passar para a gente, Rafael. Agora, a revelação, a Bíblia ela é um livro singular. Mas por que a Bíblia é um livro singular? Porque a Bíblia, lê comigo aqui, a singularidade da Bíblia não provém de suas incomparáveis influências o quê? Políticas, culturais, sociais, exercidas sobre o mundo, provém antes de sua fonte original e dos assuntos da que trata. A Bíblia é revelação divina. Então a Bíblia não é um livro que foi originário da cultura, da política, da sociedade, mas a origem da Bíblia e do que se trata, ela vem de origem divina. Agora, a Bíblia, ela trabalha com alguns tipos de revelação. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que Deus faz para poder se revelar ao homem? E eu quero ouvir de vocês. Quais são as formas que Deus se revela ao homem? Como é que Deus se revela para a gente? Oi? Espírito Santo. Da Bíblia. Quais são as fontes de revelação divina? Passa para mim, Rafael, para a gente entender. A primeira coisa, existem duas fontes de revelação divina. A primeira delas é a revelação geral. A segunda a gente vai ver daqui a pouco que é a revelação especial. E na revelação geral, como é que Deus faz para poder se revelar ao homem? Deus se revela ao homem através do quê? Da natureza. Então, quando nós olhamos para a natureza,
nós não conseguimos ver nada a não ser a criação, a mão o quê? Divina. Eu perguntei ontem para a igreja de Xangri-Lá, perguntei o seguinte: Deus está em tudo na natureza? Isto é correto afirmar? Sim? Irmãos, não é correto se afirmar isso. E eu vou corrigir vocês por quê. O correto é o seguinte: tudo está diante de quem? Tudo está diante de... E não Deus está em tudo. Por que não Deus está em tudo? Porque logo no princípio foi criada uma teoria chamada panteísmo, em que as pessoas diziam o seguinte, que Deus está nas plantas, Deus está nos animais, Deus está na natureza. E quando eu falo isso, é uma teoria chamada panteísmo. Então, o correto falar não é que Deus está nas coisas, mas é que tudo está diante de quem? Porque Deus é o quê? O Criador. E é por isso que Deus se revela através da natureza. Então, se em algum momento você falar para alguém assim, olha, não fale isso, que Deus está nas coisas, que Deus está, mas tudo está diante de quem? Porque Ele é o Criador. Então, Deus se revela através da natureza. Outro meio que Deus se revela também é através do quê? Da história. Quando nós entendemos e estudamos o curso da história, nós conseguimos Deus se revelar através da história. Outra forma também é que Deus se revela através do comportamento humano. Será que nós conseguimos ver Deus em uma pessoa? Oi? Tem gente que está assim, e agora? Tem o comportamento da pessoa, assim, Do jeito que ela age. Tem como o ser humano revelar Deus? Através do seu comportamento? Praticando atos de bondade. Irmãos, tudo aquilo que há de bom em nós, até tem uma música provém de quem? De Deus. Então, quando nós praticamos bondade, misericórdia, perdão, amor, e entre outras coisas que são divinas, isso é uma maneira da gente revelar quem para as pessoas? Deus. Porque em nós não há nada de bom. Então, tudo que há de bom em nós provém de quem? De Deus. Outra maneira que Deus se revela através do quê? Da consciência. A nossa consciência, de uma forma ou outra, ela apela ou ela nos leva até quem? Até Deus. Então, essa é a revelação geral. Pode passar para a gente aí. Uma outra maneira como Deus se revela é a revelação especial. No princípio, através dos profetas, depois de ela foi transmitida por intermédio de quem? De sua revelação última. Quem é essa revelação? A pessoa de quem? De Jesus. Então, a revelação especial de Deus foi através de quem? Qual foi a missão de Jesus aqui nessa terra? Eu falei para vocês sábado. Não esqueça, pelo amor de Deus. Sábado eu falei. Também. Essa é uma da missão de Jesus. Mas qual que é a outra missão de Jesus aqui na terra? Oi? Não, mas aí está dentro do que ela falou. Qual que é a outra revelação de Jesus? Como é que Jesus revelou Deus aqui na terra? através das ações dele. Ele veio nos dar exemplo, né? Mas qual que era a missão de Jesus? Essa pergunta, na verdade. 2 pontos. A primeira, vocês colocaram aí. Só que tem um outro ponto. A missão de Jesus também. Era resgatar o homem do pecado, oferecendo-se como sacrifício, fazendo a união novamente de Deus com um ser humano. Só que aí se envolve a missão salvação. Mas além disso, o que é que Jesus? Qual que é a outra missão de Jesus? Representar o Pai. Mas representar o Pai apresentando o quê? Tá quase lá. Oi? A oração se encontra dentro do torno da missão. Pessoal, a missão de Jesus aqui, ela se distingue em 2 papéis. Resgatar o homem, é o plano da salvação. E o segundo ponto, apresentar Deus a quem? Ao mundo. Porque Satanás tinha pregado que Deus era o quê? Cruel, tirano. E Jesus veio aqui apresentar, revelar o quê? O Pai através do seu amor. Então, pessoal, Jesus é uma revelação especial, porque ele revelou o Pai ao mundo. Pode passar para a gente. Vamos lá, para a gente ganhar tempo ali, que tem algumas coisas. Agora, qual que é o ponto focal das Escrituras? Qual que é o objetivo central da Bíblia? Bora lá, povo, acordem aí. Qual que é o objetivo central da Bíblia? Revelar Deus ao homem. Oi? Lê comigo aqui, objetivo central da Bíblia. Vamos lá. A Bíblia expõe a condição o quê? Humana. E revela a solução o quê? Divina. Então a Bíblia apresenta que eu e você somos pecadores,
mas ao mesmo tempo apresenta a solução. E quem que é a solução? É Deus, é Jesus que morreu por mim e por você. Então o que acontece? Jesus Cristo, ele é o ponto focal do quê? Das Escrituras. No Antigo Testamento, ele é o quê? E no Novo Testamento? Jesus Cristo, o Salvador. Então Jesus é o ponto central das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, a pessoa central das Escrituras é Jesus. Pode passar para a gente ali. Então vamos lá. Agora sim, quem que é o autor da Bíblia? Quem que é o autor da Bíblia? Deus. Espírito Santo, Deus. Sem ler ali. Sem ler ali. Será que a gente conseguiu me responder? Quem que é o autor da Bíblia? Quantos autores tem a Bíblia? É o único livro que tu lê na presença do autor. Pessoal, essa pergunta eu fiz em todas as igrejas e a maior parte das igrejas ficaram assim. Pessoal, quem que é o autor da Bíblia? É Deus. Mas muitas pessoas falam que os autores que a Bíblia possui mais de um. Cerca de quantos autores? De 40? É correto afirmar isso? E quem que é o autor? Aqui, ó. Os escritores bíblicos indicaram o Espírito Santo como sendo a fonte de suas revelações. Pega a Bíblia aí, vamos ver lá. 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 21. Vamos ver ali. Quem que é o autor da Bíblia? Porque ele já disse para nós que os escritores, eles apontaram o Espírito Santo, colocaram o Espírito Santo como o autor da Bíblia Sagrada. Então vamos entender lá o que a Bíblia diz. 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 21. Quem lê para mim aí? 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então quem que é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. Então jamais, nada do que está escrito na Bíblia, nenhuma profecia, nada do que está escrito, foi autoria ou pensamento humano. Homens santos falaram, instruídos e inspirados por quem? Pelo Espírito. Então quem que é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. Pode passar para a gente ali. Agora sim, e sobre a inspiração? Diz Paulo que toda a Escritura, ela é o quê? Inspirada por Deus. E é útil para o quê? Para o ensino. Então, quanto da Bíblia é inspirado por Deus? Quanto da Bíblia? Toda. Não é só o Novo e não é só o Antigo. É toda a Bíblia é inspirada por quem? Por Deus. Agora, o que significa a palavra inspiração no sentido bíblico? O que significa a palavra inspiração? Vamos ler comigo aqui? A palavra aqui traduzida como inspirada significa literalmente proveniente do fôlego de quem? De Deus. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia é um livro inspirado. É isso? E nós somos pessoas inspiradas? Depende. Nós somos inspirados ou nós somos iluminados? E agora? Eu estou aqui na frente pregando. Eu sou inspirado ou eu sou iluminado? Inspirado ou iluminado? Quem acha que é inspirado? Inspirado. Quem acha que é iluminado? Passa para mim. Daqui a pouco eu já digo para vocês. Aguenta o coração aí. Pode passar para mim. Ah, já passou, né? Perdão. Vamos aqui, ó. Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens, os quais expressaram estas mesmas verdades em suas próprias palavras. Nas Escrituras, portanto, inspiração é o processo através do qual Deus comunica a sua verdade eterna. Então eu te pergunto, nós somos inspirados? Novamente, nós somos inspirados? Lê comigo de novo aqui. Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens,
os quais expressaram estas mesmas verdades em suas próprias palavras, que foram consolidadas aonde? Nas Escrituras. Portanto, inspiração é o processo através do qual Deus comunica a sua verdade. Nós somos inspirados? Se nós não somos inspirados, o que é que nós somos? E quem foram os únicos que foram inspirados? Só os profetas, porque Deus comunicou a sua verdade eterna para que eles passassem essa mensagem para quem? Para nós. Então o processo de inspiração envolveu a escrita da Bíblia e como também a serva do Senhor, ela foi inspirada para poder escrever as profecias. Então, pessoal, inspiração é só no processo do quê? Da Bíblia e do Espírito de profecia. Então isso quer dizer que eu e vocês não somos inspirados, nós somos o quê? Iluminados. É bem diferente. Pode passar para a gente ali. Agora, no processo de inspiração, aqui diz o seguinte: os profetas traduziram as revelações divinas em linguagem humana, com todas as suas limitações e imperfeições de que esta se acha revestida. Mas ainda assim, aquele era o testemunho de Deus. Os homens, não as palavras foram o quê? Inspiradas. Então, no processo de escrita da Bíblia, eram as palavras que eram inspiradas? Não. Quem que era? Não, você está certo. Eram os homens ou as palavras? Pô, vocês leram comigo. Eram os homens ou as palavras? Então, Deus, no processo de escrita da Bíblia, Ele não inspirou as palavras. Ele inspirou quem? Mas por que Deus não inspirou as palavras? Sabe por quê? Porque Deus, pessoal, Ele não inibiu, Ele não tirou o homem do processo. Sabe o que acontece aqui? O homem, Deus comunicou a verdade, o homem pegou, escreveu a verdade que Deus comunicou, mas não, pessoal, de forma ditada. Quando você vai para a escola, o professor fala o seguinte: olha, eu vou ditar e você vai fazer o quê? E ditar é escrever do nosso jeito ou conforme o professor falou? Então, se ditar é conforme o professor falou, a Bíblia, ela foi ditada ou ela foi comunicada? Ditada ou comunicada? Mas por que ela foi comunicada? Cada um fala do seu jeito. Não interpretação, peraí. Não. Ó, a Bíblia não é um livro ditado. O que acontece? Deus comunicou a verdade, só que Deus, ele se utilizou do homem e deixou com que o homem escrevesse com as suas limitações e o homem aplicou a Bíblia, por exemplo, para a cultura da época. Então Deus não tirou o homem do processo de forma alguma. Então a Bíblia, como muitos acham, não é Deus falando assim: olha, escreve desse jeitinho aqui, e o homem foi lá e colocou daquele jeito. Não é assim. Então a Bíblia não é um livro de ditado. Entenderam? Então quem foi inspirado? Os homens ou a Escritura? Os homens. Pode passar para a gente ali. Olha o que Ellen White disse. Ellen White fala o seguinte: isto significa que a Bíblia não é a maneira de pensar e exprimir-se de quem? Olha que interessante isso aqui. Presta bem atenção. Isso significa que a Bíblia não é a maneira de pensar de quem? Oi? Povo, lê comigo. Isso significa que a Bíblia não é a maneira de quê? De pensar ou exprimir-se de quem? Interessante isso, né? O que foi que Deus fez? Ele comunicou. Mas quem foi que pensou no processo para poder escrever? Olha o que ela continua falando. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de quem? De Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras, em lógica e em retórica. Os escritores da Bíblia foram instrumentos de Deus e não a sua. Interessante esse texto, né? Então, assim, na gramática, na lógica, na retórica, Deus não se colocou nesse processo. Deus, ele comunicou, mas o homem escreveu conforme as suas imperfeições, conforme a sua incapacidade. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Estão conseguindo compreender?
Quem não entendeu alguma coisa aqui? Todo mundo está entendendo? Ok? Pode passar para a gente aqui. Agora sim, inspiração. Agora, qual que é a única parte da Bíblia que Deus, além de comunicar, Ele também escreveu? Os 10 mandamentos. Mas por que a gente tem essa certeza? Porque a Bíblia foi escrita com os próprios dedos de Deus. Lê pra gente aí, irmão Levi. É Êxodo capítulo 31 e o verso 18. Pode pegar sua Bíblia também aí. Folheia a Bíblia aí. Êxodo capítulo 31 e o verso 18. Qual que é a única parte da Bíblia que Deus, além de comunicar, Ele também escreveu? Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, lhe deu as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas com o próprio dedo de Deus. Opa! Então Deus comunicou, mas Deus também escreveu. Então a única parte da Bíblia em que Deus não se utilizou do homem no processo de escrita é só os 10 mandamentos. Olha o que diz aqui. Os 10 mandamentos, estes são de composição divina e não humana. Foram pronunciados pelo próprio Deus e escritos por sua própria. Então ele pronunciou e ele também escreveu. Só que tem algo interessante. Mesmo assim, que foi Deus que comunicou e foi Deus que escreveu, foram expressos tendo em vista as limitações da linguagem. Então Deus, pessoal, em momento algum, tirou o homem do quê? Do processo. Nos 10 mandamentos, ele comunica e ele escreve, mas ele não tirou em vista a linguagem e nem as nossas limitações, porque ele escreveu de uma forma que eu e vocês fizéssemos o quê? Entende? Por mais que era algo divino, mas era para o entendimento seu e o entendimento meu. Alguma dúvida? Tudo ok? Amém, viu? Porque nas igrejas eu passei, algumas coisas o pessoal ficou inculcado e fazia pergunta. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pergunte, pelo amor de Deus. Alguma dúvida? Não mesmo? Pode passar para a gente, então. Que bênção. Agora, será que existe paralelismo entre Jesus e a Bíblia? Dá para poder fazer comparação de Jesus com a Bíblia? Sem ler, sem colar. Dá para fazer um paralelo, uma comparação de Jesus, isso, com a Bíblia? Usando sempre junto a Bíblia e Jesus. Dá para fazer comparação? Dá ou não dá, povo? Dá para fazer comparação de Jesus com a Bíblia? Fazer um paralelo? Realizando junto já. Ele é o centro da Bíblia, né? Ele é o centro. A Bíblia. Mas a pergunta é o seguinte: dá para poder comparar, fazer um paralelismo de Jesus com a Bíblia? Sim. Sim? Vamos ler comigo aqui. Existe um paralelismo entre Jesus, feito carne e o quê? Olha que coisa linda. Jesus combinou em si Deus e o quê? E a Bíblia? De modo similar, a Bíblia também reúne o divino e o humano em um. Você entende? Jesus era 100% homem e 100% o quê? Divino. E a Bíblia? De composição humana na sua escrita e de composição o quê? Divina. Então dá para a gente fazer um paralelismo entre Jesus e as Escrituras. Essa combinação divina-humana faz com que a Bíblia assuma um lugar absolutamente singular no quê? Na literatura, irmãos. A Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro. Matemática, física, química e aí vai. Por quê? Esses livros podem trazer para a gente conhecimento, mas eu não vi até hoje livros como esse transformar vidas. Porque a Bíblia, por mais que é um livro que foi escrito por homens, mas a Bíblia, ela é uma revelação da vontade divina. E Deus tem poder de transformar vidas. Por isso que a Bíblia é um livro totalmente diferente de qualquer outro livro no que envolve literatura. Pode passar para a gente, meu amigo. Vamos lá. Agora, e os autores nesse processo de inspiração? Olha o que diz ali. O Espírito Santo preparou certas pessoas para que recebessem a comunicação das verdades divinas. Então, será que Deus pegou, simplesmente olhou para o João, olhou para o Pedro, para o Mateus, para o Tiago, disse assim, é esse que eu quero, e simplesmente comunicou a verdade e esses homens escreveram? Foi assim? Foi assim? Então vocês ficaram com dúvida agora. E agora? Como é que foi?
Agora eu vi dúvida na mente de vocês. Será que Deus foi lá e chamou o João, chamou o Pedro, o Mateus e falou assim, escreve agora a minha Bíblia? Foi assim? Não. Se não foi assim, como é que foi? Eles conviveram com Cristo por muitos anos e depois que Cristo foi ao céu, eles se inscreveram. Então, se eles conviveram com Jesus por um processo de tempo, né? Então, o que foi que Jesus fez nesse processo com eles? Deu exemplos para ele, orientou, ensinou. Vamos ler comigo lá. O Espírito Santo fez o quê? Preparou. Então, povo de Deus, Deus, por mais que chamou esses homens, que eram brutos, que eram muitos deles iletrados, pescadores, mas Deus, para que eles escrevessem a Bíblia, Deus fez o que primeiro com eles? Os preparou, moldou, trabalhou, transformou o caráter desses homens, para que depois eles viessem a fazer o quê? A escrever as escritas. Então, não foi de qualquer jeito. Deus pegou um simples pescador, um homem bruto, diz assim, escreve a Bíblia, como muitos acham. Não foi assim. Deus primeiro fez o quê? Preparou. João, que era o filho do trovão, se tornou o quê? O discípulo amado. Pedro, por mais com as suas limitações, entendeu o propósito de Deus, deixou Deus agir na vida dele. E aí Pedro, depois do processo que o irmão Levi falou, Jesus ascende ao céu, foi depois que eles vieram escrever o quê? Os escritos divinos. Conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. Então aqui, pessoal, a revelação divina recebida não convertia a pessoa ou lhe assegurava o quê? A vida eterna. Todos os autores bíblicos foram pessoas que possuíram natureza o quê? Pecaminosa, necessariamente do quê? Da graça de Deus. Por mais que eles necessitavam, tinha suas falhas, as suas imperfeições, mas Deus primeiro preparou, capacitou, para que depois eles viessem a escrever as escrituras e eu e você temos acesso. Já pensou se Deus pega um homem bruto, ignorante, um homem sabe que não tivesse se colocado na mão dele e disse assim, escreve, o que ia sair a Bíblia? Esse homem, a primeira coisa, esse homem ia se colocar nas mãos de Deus para poder escrever? Ia aceitar? Não. Pode perguntar, irmão. Mas porque assim, Deus olhou para aquela pessoa assim, tu vai ser, sabe, que vai. Eu não sei explicar direito, mas assim, como é que Deus escolheu aquela pessoa de ter aquele dom de estar. É isso. Deus conhece. Por que Deus escolheu aquela certa pessoa? O que aquela pessoa tinha, entendeu? O que essa pessoa tinha diferente das demais pessoas, né? Elas deixaram ser usadas pelo poder. Irmão Levi chegou lá. Irmãos, é o seguinte, por mais que aquelas pessoas que estavam ali tinham ao seu lado, né, ruim, digamos assim, mas Deus conhecia no fundo e no íntimo daquelas pessoas que iriam se deixarem ser usadas por quem? Tinha pessoas melhores que aqueles ali no meio? Tinha. Porque Jesus... Pronto. Por que Jesus não pegou um fariseu? Por que Jesus não pegou, dentre eles, homens doutos da lei? Tinha muitos homens que estavam ali, que tinham sabedoria, que tinham eloquência, que tinham qualificações, mas não eram esses que iriam se deixarem ser usados por quem? Deus conhecia, irmãos. Se fôssemos nós aqui no período de Jesus, quem que escolheria Pedro para ser discípulo de Jesus? Quem que escolheria João? Nenhum de nós, irmãos. Às vezes, quando nós olhamos, por exemplo, você acha que se fosse hoje para poder ser pastor, eu me escolheria como pastor? Você acha que eu me escolheria? Mas por que Deus chamou? Você entende? Irmãos, Deus olha lá no fundo. Deus conhece lá o seu interior, conhece o meu interior e sabe a nossa disposição, a nossa capacidade para dizer assim, olha, esse daí eu sei que vai viver por mim. Eu saí lá de Sergipe, irmão, e vim para o sul. Saí do calor para o frio, um exemplo, né? Porque eu entendo que eu tenho que viver a missão de quem? A missão divina, onde Deus mandar. Mas assim, será que seria qualquer sergipano que Deus ia olhar assim e dizer assim, aquele sergipano ali, eu vou pegar ele para ir lá pregar para os gaúchos, seria assim? Não. Porque Deus conhece. Né? E preparou. Mas poderia ser que alguém que estivesse ali, por mais que tivesse douto de linguagem, que tivesse muito conhecimento, mas Deus conheceria que não teria disposição e quem sabe a coragem de sair, se desprender do seu lugar para poder pregar o quê? Você entende? É todo mundo que diz assim, eu vou deixar o conforto do meu lar,
vou deixar o conforto da minha casa, vou largar tudo para trás, família, tudo, dizer assim, e agora eu vou para um lugar sem rumo. Por exemplo, quando eu vim para cá, eu vim para Santa Catarina e nunca tinha viajado do meu estado para outro estado nenhum. Minha mãe chorou mais que tudo. Minha mãe ficou no aeroporto, lá chorava, se derramava, eu acho que preocupada, e eu vim para Santa Catarina. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu lembro como hoje, eu dentro do ônibus, andando naquele ônibus, e eu olhava para aquele lugar tudo verde e falava, meu Deus, que lugar encantador, ficava todo bobo assim. Porque é diferente do lugar de onde eu venho, né? A cultura, as coisas, então assim. Só que Deus sabia que eu teria coragem de pegar um voo e ir para um lugar que eu não conhecesse ninguém só. E a primeira vez que eu viajei. Entrei naquele avião, não sabia. Sabia que eu ia para Santa Catarina. Agora onde eu ia ficar em Santa Catarina? Eu não sabia. Para vocês entenderem, quando eu cheguei, a minha mala, ela extraviou. Eu cheguei em Santa Catarina e minha mala ficou no Rio de Janeiro. Então imagina, num estado, conhecia ali praticamente ninguém e sem roupa. O pessoal da igreja ali, que eu estava na campanha do comportagem, que me emprestaram as roupas. Você entende? Só que Deus sabia que eu teria disposição para poder ser, e Deus sabia que aquele Pedro, por mais que as pessoas olhavam para Pedro e diziam assim, esse daí não vale? Mas Deus sabia assim, no fundo, esse daí vai ser um grande pregar. No fundo, esse homem vai colocar a vida em minhas mãos. De tamanha forma, né, que ele vai pescar muitos homens. Então Deus conhece. Deus sabe o que passa. Oi? Recuperei pela graça de Deus. Amém? Então, povo, Deus sabe. Deus conhece. Então Deus não escolhe, irmãos, não é pela qualificação. Deus não escolhe, não é porque ele é douto. Não. Deus escolhe, irmãos, porque Ele conhece o seu coração e Ele conhece a nossa disposição. Né? Oi? Não entendi. Até porque Paulo... Sim. Você entende? Quem que ia escolher um Paulo da vida, né, que era um Saulo, que matava os cristãos? Mas Deus sabia que mais à frente, aquele que matava, iria morrer pelos cristãos, pela mensagem dele. Você entende? Ela não conhece ainda a história de Paulo. Não? Explica direito essa história para ela, lá para ela entender a história de Saulo. É uma história muito bonita da Bíblia. Ele matava os cristãos, mas ele se converteu e passou, em vez de matar, mas morrer pelo cristianismo. Você entende? Entendeu? Então vamos lá. Pode passar para a gente aqui. Agora sim, inspiração e o quê? Nós somos inspirados ou nós somos iluminados? Amém, que vocês entenderam isso aqui. Lê comigo aqui. A inspiração dos autores bíblicos não deve ser vista simplesmente como o quê? Iluminação ou orientação divina. Pois essas são prometidos a todos os que buscam a verdade, a iluminação. De fato, a inspiração dos escritores bíblicos ocorreu mesmo em situação que eles não compreenderam a divina mensagem. Pode passar para a gente. Alguma dúvida até aqui? Tudo ok? Tranquilo? Podemos passar? Vamos lá. Agora, qual que era o método da inspiração? Frequentemente, o Espírito Santo comunicou o conhecimento divino por intermédio de quê? De visões, de sonhos, e outras vezes ele falou audivelmente ou através de impressões íntimas. Quem tem sonho e visão aqui, revelação de Deus? Alguém? Eu já tive Sonho? sonho que salvou a vida de parentes, de crianças, de adolescentes. Não uma vez, várias vezes. Nós podemos, pessoal, até sonhar, nós podemos até ter a condução de Deus, só que sonhos e visões, como a gente entende, né, que vai acontecer, mas ainda não é o momento, vai ser quando? Derramamento da chuva serôdia. Isso, Joel capítulo 2 fala assim, quando o meu espírito foi derramado em toda a sua força sobre o povo, aí, pessoal, os velhos E as crianças profetizarão. e sonharão, terão visões e irão fazer o quê? Mas já é o momento? Não. Então eu não posso hoje me levantar, como assim, eu sou um profeta, Deus me revelou isso daqui, de forma alguma, porque isso não é. Agora a gente pode, Deus pode, de uma forma ou outra, mostrar alguma coisa que num sonho? Pode, mas não como forma de eu deferir para alguém que assim, ó, vai acontecer isso ou... Porque quem comunica aquilo que a gente precisa entender para a nossa vida,
como forma de viver, está revelada onde? Nas Escrituras. Então, tudo aquilo que a gente precisa já foi revelado aonde? Então, as Escrituras é o nosso manual de quê? De vida. Quando você... Pode perguntar. Eu acho que esses sonhos que a gente tem, o anjo de Deus levando a gente, o meu filho, ele vem agora, é minha nora, acho que para o mês de novembro, porque eles querem se batizar, já receberam isso tudo, vão se batizando no dia 9 de dezembro, lá em... Amém. Amém? Posso ouvir um amém? Ele ia empreender uma viagem, eu disse para ele, você não está regular, a tua situação da tua carteira é bom você não viajar, eu sonhei que você viajaria, teria muitas polícias que parariam, tu seria multado. Ele insistiu, viajou, parou vários policiais e multaram ele em R$2.000, exatamente como o sonho que eu tive, sem nenhuma diferença, no mesmo lugar. Só que assim, ó, não falou algo interessante, só que você sabe que os sonhos muitas vezes podem ser de coisas que a gente... Quando a gente passa o dia inteiro ou momentos pensando muito em uma coisa, o que acontece à noite? Oi? Acaba som? Pode acontecer assim também. Porque a nossa mente, ela processa ali durante o dia, e quando chega a noite, a nossa mente vai e acaba, pessoal, que muitas vezes pai e mãe têm intuição e as coisas fazem o quê? Realmente? Eu acredito aquilo, pastor, que diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Essa ponte do Rio Maquiné antiga aqui não tinha nova, eu tinha 14 anos de idade, e dois sobrinhos, um que mora na Europa, outro está em Capão da Canoa, estavam pescando do lado da ponte. O meu irmão que faleceu de Covid estava no meio da ponte dos pilares. Estávamos pescando tranquilo, de repente eu dei uma agonia no meu peito, e enquanto eu disse assim para o Mauro, o Edson disse, sai, vem para cá com a gente pescar. Daí o Edson disse assim, mas aqui está dando mais peixe. Eu disse, não me interessa, eu não quero saber, eu quero que você venha para cá. Eu fiquei naquela agonia assim, como se fosse uma galinha choca que o gavião vai atacar. Aí eu xinguei eles, gritei com eles, se vocês não virem aqui, eu vou descer e vou surrar vocês. O Mauro, que está morando na Espanha, mais obediente, veio, entrou embaixo da ponte, veio nadando e foi para o pilar. O Edson não vinha. Quando eu ameacei o Edson de descer e espancar ele pegou um caniço, jogou na água brava. Quando ele deu 2 passos embaixo da ponte, capotou um caminhão, um contêiner da Mercedes naquela curva ali, e os 2 contêineres caíram exatamente onde as 2 crianças estavam. Se eles não saíssem dali, os contêineres esmagariam ele, o primeiro, e o segundo empurrariam eles para dentro do rio. Daí o meu irmão, que faleceu há 2 anos atrás, o Daniel disse assim, mas como que tu sabia? Eu era um adolescente com 14 anos, eu não entendi nada. Eu fiquei 2 dias sem ir no colégio, no Morro Alto, na escola Santa Teresinha, que me formei em 8ª série ali. 2 dias eu era o melhor aluno. Eu fiquei 2 dias perturbado com aquilo, assim como perturbado ficou o Daniel, sem entender as visões que recebeu. Eu fiquei perturbado sem entender o que aconteceu. E daquela agonia minha de fazer insistir com os meninos do nada para vir, acabou salvando a vida dos 2. Deus pode. Não é que Deus vai trabalhar conosco, né, assim como foram os profetas divinos, né, de forma através de sonhos e visões. A gente já entendeu que isso vai acontecer quando? No derramamento da chuva serôdia. Só que Deus pode, de alguma forma, trabalhar com alguma maneira de trabalhar com alguma impressão, trabalhar com seu anjo para que possa realmente alertar a gente, para que a gente possa se livrar de certas... Amém. Porque a gente entende que, ao mesmo tempo que os anjos do inimigo estão do outro lado, tentando destruir, quem está para poder tentar nos alertar e nos livrar? Os anjos de quem? De Deus. Amém? Passa para a gente aí. Então vamos lá. Agora o conteúdo. Alguns, o Espírito Santo revelou eventos futuros, como o quê? Daniel e Apocalipse, né? E em outros momentos, os escritores registraram eventos o quê? Eventos históricos, como alguns livros a gente tem Juízes, 1 Samuel, Crônicas, os Evangelhos e Atos. Pode passar pra gente aí. Tá terminando já, pô. Inspiração e o quê? E a história. Quer os dados tenham sido colhidos através de observação pessoal, informação oral, fontes escritas ou revelação direta, todas as informações chegaram ao escritor através da orientação do Espírito Santo. Portanto, a inspiração divina na seleção dos materiais garante a plena confiabilidade do quê? Então, dá para poder confiar na Bíblia de olhos fechados? Sim. Sim. Dá para a gente ter plena confiabilidade das Escrituras. Passa para nós. Amém. Vamos lá. Agora, a exatidão das Escrituras. Você acha que a Bíblia ela é exata naquilo que ela fala? Ela é coerente naquilo que ela passa? Sim ou não? Sim. Quem está dormindo e acorda aí, sim ou não? Sim. Então vamos ver aqui comigo. A Bíblia
tem sido preservada com estupenda e miraculosa o quê? Precisão. A despeito de todas as tentativas de destruí-la. A comparação dos manuscritos do Mar Morto, que são os manuscritos mais antigos que nós temos da Bíblia, né? Com manuscritos de elaboração posterior, tem contribuído para comprovar que a Bíblia que hoje estamos lendo é a mesma que as pessoas liam há milhares de... Amém. Então, quando a gente pega, pessoal, os manuscritos do Mar Morto, que são os manuscritos mais antigos que temos da Bíblia, e quando nós vamos comparar com a Bíblia que nós temos hoje, nós temos a veracidade e nós temos a conclusão que os anos passaram, mas a Bíblia continua. Amém. Amém por isso? Amém. Pode passar para a gente. Está terminando. Agora, eu quero ler só isso aqui com vocês. Fala assim, olha, os autores bíblicos testificam que o seu testemunho não se origina com eles próprios. Foi a palavra do Senhor que veio a quem? A Jeremias, a Ezequiel, a Oséias e outros, né? E foi-lhe ordenado que falasse em nome do Senhor, dizendo, assim diz o... Então a mensagem que nós temos não foi o homem que falou para o outro, mas foi Deus que falou, né? Comunicou, e esses homens escreveram conforme assim diz o Senhor. Amém? Amém. Passa para a gente. Vamos lá. Jesus e a autoridade das Escrituras. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus salientou as Escrituras, a autoridade do quê? Das Escrituras. Situou a Bíblia acima do quê? Das tradições e opiniões humanas. Reprovou constantemente os líderes judeus pelo fato de eles se desviarem das Escrituras, da autoridade, das Escrituras. Então, a Bíblia é uma autoridade divina? Sim ou não? Sim. A Bíblia tem poder? Tem. Irmãos, a Bíblia, ela tem autoridade. Pode passar para a gente. Está acima de qualquer crença, de qualquer tradição. A Bíblia é unanimidade. A Bíblia, ela é autoridade no que diz de condução divina. Amém? Amém? Vamos ler comigo aqui. O Espírito Santo e a autoridade das Escrituras. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo quê? Pelo Espírito Santo. Sem a iluminação da mente humana pelo Espírito Santo, a Bíblia jamais poderá ser corretamente o quê? Entendida ou reconhecida como uma expressão autorizada da o quê? Da vontade de... Então, assim, irmãos, sem o Espírito Santo, jamais a gente conseguiria compreender o quê? É por isso que alguém, quando vai estudar a Bíblia, e ele não ora, e ele não pede Espírito Santo, ele não consegue fazer o quê? Compreender a Bíblia. Então, você entende por que a gente ora? Você entende por que a gente pede a condição do Espírito Santo? Porque a Bíblia, sem o Espírito Santo, não tem como nós termos a compreensão. Então, é uma junção. Pode. A gente não frequenta a igreja, né? Agora a gente começou há pouco tempo. Então, a gente não lia a Bíblia, sabe? Então, a gente não compreendia mesmo. Agora, com os estudos da Kelly e a Rose tendo em casa, todo dia eu estou pegando uns pedacinhos e lendo. A gente está entendendo melhor, sabe? Amém. Quando a gente entende, a gente pede para elas. Amém. Deus seja louvado por isso. Amém, igreja? Amém. Muita gente que lê a Bíblia, leu a Bíblia de cabo a rabo. E não entende. E não entende nada. A minha cunhada disse que leu 3 vezes e não entende. Mas por que não entende? Porque precisa de quem? Do Espírito Santo. Porque a Bíblia, ela é uma produção, por mais que escrita pelo homem, mas que foi comunicado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, pessoal, se o homem tentar ler a Bíblia, como ele lê um livro de literatura, qualquer outro livro, sem orientação divina, ele não vai entender, porque a Bíblia é um livro divino. Pode falar, irmão. E a Bíblia, se nós lermos ela 1000 vezes, das 1000 vezes nós vamos estar aprendendo. Ela não se esgota em sabedoria, ela é plena em sabedoria. É um livro, assim como Deus, irmãos, infinito, inesgotável. Por quê? E a própria palavra já diz no Salmo, né? Que a palavra de Deus, ela se renova. Não é que ela muda, a palavra de Deus ela não muda, mas ela se renova. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós buscamos, Deus mostra maneiras diferentes de falar do seu amor para nós através das Escrituras. Amém. Não é uma bênção isso? Amém. Agora, a Bíblia e a ciência, tem como unir Bíblia e ciência? Tem muita gente que diz assim, não tem como unir ciência e religião? E Bíblia e ciência, será que se encaixam? Será que se completam? Ou será que não dá para poder fazer união de Bíblia com ciência?
Porque a ciência está corrompida, a ciência fala de coisas que não está muitas vezes de acordo com o que a gente espera. Será que dá para poder unir Bíblia e ciência? Eles se contradizem, elas se chocam. Está corrompida as pessoas que estão fazendo ciência. Exatamente. A ciência em si. Exatamente. Vamos ler comigo aqui? Vamos lá. Contradições entre as escrituras e a ciência são frequentemente o resultado de quê? De especulação. A incapacidade de harmonizar a ciência com as escrituras advém de uma compreensão, o quê? Imperfeita. Tanto da ciência quanto do quê? Da revelação. Corretamente entendidas, elas se encontram em perfeita. Então, irmãos, não existe contradição. E não existe conflito de ciência com o quê? Com a Bíblia. Pelo contrário, se complementam, se unem, se unificam, né? Com um propósito só. Porque quem que é o criador da ciência? Deus. Quem que é o criador da Bíblia? E por que essas coisas iriam se chocar? Por exemplo, tem livros, por exemplo, Isaac Newton. Conhece Isaac Newton, né? Isaac Newton, será que ele estudava a Bíblia? Será que Isaac Newton falou mal da Bíblia como muitas pessoas falam? Não. Tem livros de Isaac Newton, eu tenho livros dele, que ele escreveu livros de tanto Daniel como também de Apocalipse. E muitos falam que os homens da ciência foram contra quê? Oi? Sim, muitos falam que a ciência não dá para poder se unir com religião, não dá para se unir com Bíblia. E quando a gente vê muitos homens que foram, sabe, pioneiros da ciência, viviam pautados no quê? Na Bíblia. Salomão foi um que dissertou sobre vários temas que na época ninguém sabia, né? Salomão dissertou sobre temas atualíssimos. E a gente vê, pessoal, a união da Bíblia com ciência, que muitas coisas que a ciência descobriu hoje já estavam escritas onde? Na Bíblia. Tem algumas coisas que a ciência descobriu que estava ali na Bíblia. Deus já tinha falado há muito tempo atrás. Assim como também o Espírito de Profecia hoje, a medicina está descobrindo coisa hoje que a profeta do Senhor já tinha falado há bastante. Vale a pena confiarmos nas coisas de Deus, irmãos. Amém. O senhor chegou a ler esse livro? Uhum. Ele disse que os títulos dele ali sobre o Apocalipse casam mais ou menos com o que a igreja adventista Sim. é. Uhum. Eu li. Não tá fora do padrão do que a Bíblia coloca. Que é dentro da orientação dele, né? Mas assim, ele coloca as coisas ali, irmãos, conforme o que a Bíblia diz. Um livro assim espetacular, de Isaac Newton. Recomendo ler. Passa para nós aí, para a gente terminar. Está quase terminando. Tá bom? Estão gostando? Estão entendendo? Tá tendo alguma dúvida? Ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, como diz o pastor? Eu acho que o André vai ter que lhes perguntar um monte de coisa, né? Mas eu acredito, estão entendendo? Sim. Tudo, né? Amém. A Bíblia e os dons do Espírito. Isso aqui é interessante. O Espírito Santo não foi prometido com o objetivo de fazer o quê? De sobrepor-se à Bíblia. Pelo contrário. Na verdade, todos os dons do Espírito devem ser testados pelo quê? Pela Bíblia. Se não estiverem de acordo com ela, devem ser o quê? Ah, mas eu falo em línguas. Porque falar em línguas é um dom de quem? E onde é que tem falar em línguas na Bíblia? Línguas estranhas. Está na Bíblia? Línguas estranhas, não. Ah, mas para mim receber o Espírito Santo eu preciso falar em quê? Ah, mas eu falo a língua dos anjos. Onde é que está escrito língua dos anjos que a gente fala? Iríamos falar a língua dos anjos na Bíblia? O anjo que falou com Maria falou da forma que ela entendeu. Não, mas entende o que eu quero colocar. O anjo. Mas a pergunta é o seguinte. A teoria de falar em línguas estranhas não se fazia, não. O que eu quero dizer é o seguinte, que tem muita gente que fala assim, que nós falamos a língua dos anjos, e tem muita gente também que coloca a pregação de falar em línguas. Mas fala assim, onde é que está escrito na Bíblia que nós iríamos falar a língua de quem? Dos anjos. Tá lá, Paulo fala o seguinte em Coríntios, ainda que eu falasse o quê? Então isso quer dizer que Paulo não falava o quê? Porque ele falou, ainda que eu... Então ele falou assim, eu falei, ou eu vou falar, ou vocês vão falar, não. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Entenderam? E o dom de línguas é você, como que nem na Segunda Guerra Mundial, um oficial japonês preso queria falar aos americanos e ele
achou que não estavam entendendo ele falando em japonês, os americanos estavam entendendo. Não, nós estamos entendendo tudo que você fala. Ele não sabia nada inglês. Ele foi aprisionado, disse que ele tinha vontade de pregar para aqueles homens. Não, ao contrário, era um americano preso no Japão. E ele queria falar o japonês. E aí ele falou na língua dele e eles entenderam. Ou seja, você ir num país que você nunca foi, você fala na tua língua, em português, eles vão ouvir na linguagem materna deles. Isso que é o nome. Exatamente. Eu tenho um colega chamado Antônio Agostinho Muondo. Se vocês não viram ainda, pode pegar depois na internet. Nós moramos juntos 3 anos e meio, na verdade 4 anos, né? Mas juntos no mesmo quarto, no seminário, nós estudamos e moramos juntos. E o Antônio, no 3º ano da faculdade, nós fazemos um período de evangelismo, que é a parte prática. Cada um vai para um lugar para poder pregar, alguns é para poder ajudar igrejas, outros é para poder fundar igrejas, e aí vai. E o Antônio estava na cidade de Pato Bragado, é uma cidadezinha do interior do Paraná, onde a maior parte do povo lá fala o quê? Alemão. Algumas cidades no sul são assim. E o Antônio, negão, angolano, chegou lá no meio de quem? Os alemães olhavam e falavam assim, Schwarz. Vocês sabem, né? Vocês estão rindo porque vocês sabem, né? Lá vai um Schwarz. Aí o Antônio lá foi tentar pregar a palavra e vocês acham que eles fizeram o quê? Aceitaram ou não? Não. E ele falou, Senhor, como é que eu vou fazer para poder pregar a palavra para esse povo? E aí, certa vez, o Antônio saiu na rua, ele estava orando, clamando a Deus, e tinha um grupo de senhores sentado na praça, e quando viram ele, começaram a falar em que língua? Em alemão. O Antônio se aproximou deles, e o Antônio começou a falar, e aqueles homens olharam para lá assim, Schwarz, preto falando alemão, ficaram impressionados, sabe por quê? O Antônio falou na língua dele, que é português de Portugal, e eles entenderam em que língua? Em alemão. Pesquisa depois na internet, Michel Borges, Arilton, né? E o Antônio viveu essa experiência aqui no Brasil, na cidade de Pato Bragado. Mas por quê? Só que o verdadeiro dom de línguas, irmãos, é testado e a gente vê e é comprovado aonde? Se não estiver de acordo com a Bíblia, não é dom de quem? Do Espírito? Do Espírito Santo. Pode passar para a gente, Rafael, para a gente finalizar, que o nosso tempo ruge. A unidade da Escritura. A leitura superficial das Escrituras conduzirá a uma compreensão o quê? Superficial. A Bíblia não apresenta uniformidade monótona. Antes, uma rica e colorida diversidade de testemunhos harmoniosos. Todos eles revelando rara e distinta. Então, irmãos, tudo que está na Bíblia está em forma de harmonia, de distinta beleza. Tem uma unidade na Bíblia, tá bom? Passa, Rafael, para a gente terminar aí. Pode perguntar. Tá, então assim, eu já fui na outra igreja aqui, né, que assim vai ter o que a gente vai, tá? Eles falam em línguas, dizem que falam em línguas. O que é isso? Quando eles falam com as palavras, enroladas, a gente não sabe. Eles falam coisas que nem eles mesmos entendem. Ele não sabe o que estão falando. Só que o dom de línguas na Bíblia, quando a gente vai para o dom de línguas, não é falar a língua que o outro não entende, mas é você falar e o outro conseguir compreender aquilo que você está falando. Por exemplo, eu sei o caso do Antônio. O Antônio foi para aquela cidade, ele queria pregar o evangelho, mas as pessoas não estavam aceitando. Então ele orou a Deus, e o pessoal daquela cidade eram brasileiros, mas boa parte falava em alemão. E estavam ali querendo tirar ele, sabe, de escanteio, querendo fazer racismo com ele. O que aconteceu? O Antônio orou a Deus, e o Antônio chegou naquele lugar, ele falou em português, mas quem estava ali ouviu em que língua? Em alemão. Mas o Antônio sabe falar alemão? Não. Então quem foi que falou através do Antônio? Foi Deus. Para que quem estivesse ali ouvisse na sua língua materna. Assim foi com Pedro na Bíblia. Mas eu posso ir lá explicar para você direitinho esse assunto. Mas compreendeu? Eu tenho mais curiosidade sobre esse negócio que... Mas já para você entender, segundo a Bíblia, não existe esse negócio de você falar balarachá e não sei o que lá. E aí vai, né? E essas palavras doidas aí que ninguém entende. Deus não trabalha com confusão, não trabalha dessa forma. Tá bom? Vamos lá? Passa para nós para a gente terminar aí. Esse aqui. Um exemplo claro de revelação progressiva é demonstrado através da harmonia existente entre o Antigo e o Novo Testamento. Embora tenham sido escritos no intervalo de vários
várias gerações, elas são inseparáveis e não apresentam qualquer contradição nas verdades que... Irmãos, a Bíblia é interessante. Homens que viveram 2000 anos atrás, homens que viveram 2000 anos depois, um exemplo ali, e esses homens, irmãos, eles escreveram, eles viveram em tempos diferentes, quando a gente pega as coisas se faz o quê? Se encaixam, se harmonizam. Como é que isso acontece? É porque no meio desse processo temos o quê? O Espírito Santo. Então, não tem discrepância, irmãos. Não tem, sabe? A Bíblia, então, é um manual completo. É um manual completíssimo, irmãos. Confiável, irmão. É um manual que a gente pode ter confiabilidade, convicção, certeza, e de olhos fechados, dentro do mar, em cima no céu, em qualquer lugar na montanha, confiar no quê? Na Bíblia. Pode passar para a gente terminar. Amém? Amém. Alguma dúvida? Dá para confiar na Bíblia? Sim. Entenderam sobre o processo da Bíblia? Entenderam ou não entenderam? Amém. Entenderam ou não entenderam? Amém. Amém. Povo de Deus, semana que vem nós vamos estudar sobre a divindade, sobre o Pai,